Bom dia, galera! Hoje, dia 15 de abril, eu sou Roger Ruivo, atleta e farmacêutico. Trabalhei na área da saúde por 10 anos, 5 deles como farmacêutico. Hoje não exerço mais a profissão, mas a gente continua estudando, pesquisando e antenado em grandes assuntos. Apesar de nós termos um canal aqui predominantemente relacionado ao atletismo, nós decidimos abrir um espaço para falar sobre essa crise que afeta o mundo inteiro. Eu acho que não tem como ficar inerte a isso. E hoje a gente traz o nosso segundo vídeo da série Covid-19. Hoje eu vou trazer para vocês a situação em que se encontra o estado de São Paulo através de alguns números de casos notificados à Secretaria de Saúde Estadual de São Paulo. Então são números bem realistas. E destacar também a importância do distanciamento social, mais uma vez, para a gente tentar controlar essa epidemia que chegou no Brasil muito forte e a cada dia que passa os números crescem bastante. Infelizmente, os números não são motivadores. Se eu tivesse que usar uma palavra, eu diria que eles são assustadores. Eu vou começar trazendo um dado muito básico aqui para vocês. Todo mundo consegue identificar. Os dados aqui apresentados hoje se referem ao período de 27/3 a 14/4. No dia 27/3, nós tínhamos 1.223 casos no estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Saúde do governo. Ontem, no dia 14, a gente atingiu o número de 9.371 casos. Nesse espaço de apenas 18 dias, a gente teve um crescimento de 666% no número de casos. Isso só comprova a velocidade da disseminação desse vírus na população. Agora eu vou botar alguns gráficos aqui. Vou colocar o primeiro justamente para falar um pouco em cima desse número de casos. Aqui está. Vamos lá. No dia 1º de abril, ali, como vocês podem ver, a gente tinha quase 3.000 casos. A gente levou 8 dias para quase dobrar esses casos, que foi justamente no dia 8, quando a gente atingiu, dia 8, 6.708 casos. Na verdade, passamos da casa dos 6.000. Então a gente levou 8 dias para dobrar e passar esse número. E para a gente novamente ter mais 3.000 casos, quase, cerca, né, falando em números aproximados, a gente levou apenas 5 dias. Então você vê que a cada dia a dobra do número de casos ela vai se dando num espaço menor de tempo. O segundo gráfico que eu vou colocar aqui é sobre o número de óbitos no estado de São Paulo. Então lá no dia 1º de abril, como vocês podem ver, a gente tinha 164 casos de óbitos em São Paulo. Depois de 7 dias, nós atingimos 371 casos. Ou seja, o número dobrou e passou um pouco mais. No dia 14, a gente atingiu 695 casos. Mais uma vez, quase que a gente teve uma dobra do número de casos aqui no estado de São Paulo. Tirando o gráfico agora para comentar um pouquinho, o Dr. Dario Garcia, que tem um blog super atualizado, que ele posta artigos quase que diariamente, bem atualizado, com diversos artigos científicos que estão saindo no mundo, em grandes revistas, em grandes sites.
Ele disponibilizou no penúltimo artigo dele um dado bem interessante, né? O tempo entre o início de sintomas do Covid e o desfecho da situação, que pode ser a cura ou o óbito. A estimativa média é que uma pessoa que vai a óbito leva 17,8 dias. E a pessoa que se cura, 24,7 dias. E eu vou trazer alguns números em cima dessa estimativa que veio lá do site. Na verdade veio de um artigo baseado com dados de Wuhan, que o Dario postou e fez um estudo em cima desse artigo. No dia 27/3, o número de casos notificado era de 1.223, como eu falei aqui para vocês. Logo, o que acontece? O desfecho desses casos, se a gente levar em consideração a conta de que uma pessoa que se recupera é em torno de 24,7, vamos arredondar para 25 dias, até dia 20/4 a gente teria o desfecho desses 1.223 casos, ou seja, daqui 4 dias. Ou seja, o número de mortes que nós estamos vendo hoje é reflexo do mês de março, dos casos que aconteceram em março. Lógico que existe um atraso, a gente sabe, né, na análise dos exames, às vezes chega a levar 2 semanas para sair um resultado, por exemplo, e isso ocorre em notificações de óbito ou de cura mais tardia. Então, isso afeta os números sim. Mas, até ontem a gente tinha 695 mortes. Como eu disse, elas são referentes ao período de março, onde a gente não tinha atingido nem 3.000 casos ainda no estado de São Paulo. Se a gente levar em consideração a letalidade da doença, que fica, de acordo com diversos artigos científicos, entre a casa de 0 e 1%, a gente percebe que os números notificados em São Paulo não são fidedignos, certo? Eles estão bem longe da realidade. Se a gente fizer uma conta, por exemplo, para 695 óbitos em cima de 3.000 casos, a gente vai ter uma taxa de letalidade de 23%, o que é totalmente desproporcional à mortalidade do vírus, que a gente já tem o número aí, como eu disse, entre 0 e 1%, na casa de 0 e 1%. Isso vai de encontro ao que alguns pesquisadores brasileiros estimaram na segunda-feira. O pessoal do projeto NOS, né? Que é o Núcleo de Operações, Inteligências e Saúde, que envolve aí a PUC, USP, Fiocruz, entre outras instituições. E a estimativa foi de 245 mil casos na última segunda-feira, em vez dos 23 mil, se não me falha a memória, que a gente tinha naquele momento. Aí, eu volto na questão de realização de testes, né? É difícil a gente fugir dessa questão. Eu sempre falo que o nosso governo não tem a capacidade sequer de realizar testes em seus cidadãos. A gente realiza 0,2 testes para cada 1.000 habitantes. Somos o que menos realiza teste entre os 15 países mais afetados por essa pandemia do coronavírus. Para vocês terem uma ideia, o Irã, que é um país aí assolado por guerra, com a economia quebrada, realiza 3,2 testes para cada 1.000 habitantes. Ou seja, testa 3 pessoas a mais que o Brasil. E a gente precisa urgentemente que esse número suba como um foguete. Se a gente quiser controlar essa epidemia que caminha a passos largos para o descontrole. Vou voltar aos números que a gente apresentou nos gráficos. Do dia 1
ao dia 14/4, a gente tem um pouco mais de 6 mil casos aqui no estado de São Paulo, que vão começar a ter seus desfechos nos próximos dias. E esse número vai ser somado, na verdade ele é somado diariamente a novos casos que surgem, né? E se a gente continuar nessa tomada, daqui a alguns dias, esses números vão ser parecidos com o que a gente viu em Itália, Espanha e Estados Unidos. E não é exagero, tá, gente? Para trazer um dado aqui desses números de óbitos, agora falando um pouco de Brasil, pela primeira vez ontem, a gente entrou na casa de 200 de mortos no Brasil, ou seja, mais de 200 pessoas. Quase 100 apenas no estado de São Paulo. Os Estados Unidos bateram um novo recorde, ultrapassaram mais de 2.200 casos de óbito num período de 24 horas. Então a gente vê que a coisa é bem complicada. A situação é gravíssima. Apesar de alguns criarem resistência e de achar que o mundo parou por qualquer coisinha, né? Acha que isso é uma coisinha, que isso não é nada. Nós estamos apontando e trazendo números aqui, realistas, que crescem diariamente. Aqui no Brasil e no mundo, nos países que estão lidando ainda com o coronavírus. Bom, galera, e para finalizar, eu gostaria de dizer que tudo que a gente traz aqui sobre o coronavírus é baseado em artigos científicos e números que estão abertos a todos. Se alguém quiser algum artigo, basta nos enviar um e-mail no corracoruiva@gmail.com pedindo sobre determinado assunto que a gente envia para vocês dar uma estudada, dar uma analisada, dar uma olhada. Gostaria também de agradecer ao Dr. Dario Garcia, que ajudou eu elucidar alguns cenários, chegar a alguns números. E eu gostaria de finalizar com um apelo a todos vocês. Pense nos mais próximos, pense no próximo, pense num ente querido e fique em casa. Essa é a única forma de a gente controlar essa epidemia e o nosso sistema de saúde para que ele não colapse. Porque aí sim o problema vai ser ainda mais grave. Então todo mundo está passando por dificuldade de algum tipo, isso afeta todos nós. Mas força aí e que Deus nos ajude.